vamos dar seguimento. Então, nossos objetivos hoje são conceituar e diferenciar a ansiedade social e as fobias específicas, exemplificar e explicar os tipos mais comuns de fobia, apresentar prevalência, fisiopatologia e possíveis tratamentos para a ansiedade social e as fobias específicas, e apresentar os critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5, que seria o Manual Diagnóstico e Estatístico Mentais. Inicialmente, a gente vai começar falando sobre neuroses, porque os principais quadros psicopatológicos com predomínio de ansiedade eram, no passado, chamados de neuroses. Esse termo vem do grego e significa, em tradução literal, nervo doente, e foi criado pelo médico escocês William Cullen, que é quem está na foto ao lado. Na psicologia moderna, o termo neurose passou a se referir a qualquer transtorno mental que, embora cause tensão, não interfira no pensamento racional e na capacidade funcional da pessoa. Essa é a principal diferença entre neurose e psicose. Essa questão da capacidade de interferir ou não na capacidade funcional e pensamento racional. Então, as neuroses se caracterizavam por dificuldades e conflitos intrapsíquicos e interpessoais que mantinham no indivíduo um estado contínuo de sofrimento associado à frustração, angústia, rigidez emocional e sentimentos de inadequação. Os principais quadros patológicos que a gente tinha com predomínio de ansiedade eram a neurose de angústia, neurose fóbica, histeria ou neurose histérica, neurose hipocondríaca e neuroses obsessivas compulsivas. Desculpa. Atualmente, a gente tem que as neuroses fóbicas se tornaram os fóbicos. Tem as cifras e a fobia que surgiu desse termo psicopatológico. Os mecanismos básicos das neuroses eram o recalque, ele era o principal, por isso que ele está destacado, mas a gente tem também projeção, deslocamento, negação, racionalização, deslocamento, regressão e formação reativa. Em conjunto, esses mecanismos representam luta interna e impulsos inaceitáveis perante o julgamento rígido e automático. Sendo o recalque o principal mecanismo, a gente decidiu explicar um pouco mais sobre ele especificamente. Então, ele foi definido por Freud como um sistema psicológico de defesa através do qual desejos, sentimentos e lembranças que consideramos repugnantes são eliminados da consciência e mantidos no inconsciente por serem considerados incompatíveis com o eu. Eu não sei se ficou muito claro, mas é porque é um termo mais psicanalítico, então a gente precisa dar uma viajada para entender. Esse recalque que a gente fala, ele é diferente do termo que a gente usa hoje, o recalque na condição pejorativa. E, para Freud, ele se somatiza, porque quando a gente reprime, ele precisa ser expresso de alguma forma. E as principais formas de expressão desse recalque eram, ou são, os sonhos e os sintomas neuróticos. Então, a questão comorbidade aqui nesse slide, porque, como a gente viu, a categoria mais ampla e foi bem segmentada em vários transtornos. Nos sistemas diagnósticos atuais, né, que são o DSM e o CIG, esse conceito de neurose acabou sendo totalmente suprimido. E em um lugar a gente tem um número maior de transtornos, como o transtorno de ansiedade, as fobias, o TOC, os transtornos dissociativos, hipocondria também é outro tipo, por exemplo. Uma das consequências dessa supressão, então, seria exatamente o aumento marcante do diagnóstico de comorbidades. Porque quando a gente abandona essas categorias mais amplas, que incluíam, além de sintomas, as formas de ser e de agir do paciente, a gente acaba tendo que pôr os outros sintomas que ele acaba apresentando em outros diagnósticos. Então, o paciente acaba tendo várias comorbidades. No caso da fobia social, a gente tem que as principais comorbidades psiquiátricas são outros transtornos de ansiedade, na verdade, transtornos depressivos, que estima-se que cerca de 1/3 dos pacientes com fobia social tenham transtornos depressivos, transtornos do humor, transtornos relacionados ao uso de substâncias e transtornos alimentares. Em relação à fobia específica, a gente tem que o relato de comorbidade varia de 50% a 80% e inclui transtornos de ansiedade, de humor e relacionado ao uso de substâncias. Os fóbicos
eles são definidos como medos irracionais e desequilibrados por situações, objetos ou animais que, obviamente, não oferecem ao indivíduo perigo real e proporcionam a intensidade do medo. Ou seja, é uma pessoa que sente muito mais medo do que existe perigo. E isso provocação constante da pessoa em relação ao assunto, atividade ou situação fóbica, né? Temida. Em geral, esses pacientes, eles reconhecem o excesso de ansiedade em sua reação. E a gente tem que... É como um processo. A pessoa é exposta ao estímulo fóbico, com isso é desencadeado uma ansiedade. E a pessoa pode ter essa reação de esquiva, que seria a evitação. E além disso, vai ter os sintomas somáticos que a gente vai discutir mais especificamente em cada um dos transtornos. Bom, sobre os fóbicos que a gente tem, né? A agorafobia foi explicada melhor na sessão passada. E a gente vem aqui com as fobias específicas, que exemplificamos com medo de sangue, medo de aranha, medo de agulha e medo de animais. E ela é definida pela exposição a um objeto ou animal fobígeno, desculpa que essa palavra é meio complicada para mim, e geralmente deflagra um estado de angústia, que pode ou não chegar até um quadro de crise de pânico. Já a fobia social, a pessoa tem um medo intenso e persistente de situações sociais que envolvem expor-se ao contato interpessoal, demonstrar capacidade de desempenho e participar de situações competitivas e de cobrança. A pessoa sente intensa angústia ao ter que falar em público, apresentar seminário, apresentar uma palestra, pode ter dificuldade também de usar o banheiro, até mesmo de se alimentar em público. O medo da exposição é mais forte quando a gente está falando de pessoas estranhas ou tidas como hierarquicamente superiores, como, por exemplo, pais, professores, ou então um estranho qualquer. Se eu tiver que me explicar para um estranho, eu como pessoa com fobia social, é mais complicado. Só reforçando uma coisa, gente, o termo ansiedade social e fobia social são sinônimos, tá? Embora algumas pessoas usem como coisas diferentes, pelos manuais diagnósticos que a gente tem, pelos livros que são nossas referências bibliográficas, a gente tem como sinônimo mesmo. E para as pessoas com fobia social, normalmente, grandes coisas que eles têm em público, né, de interações sociais no geral. Isso pode comprometer a carreira estudantil e profissional das pessoas. E também acaba limitando a vida social e profissional de lazer. Oi? Essa última parte travou. Qual parte? Até qual parte vocês ouviram? A parte de ansiedade social e fobia social. Ah, sim, pronto. A fobia social é sinônimo de ansiedade social, certo? A gente que mais, na verdade, as que a gente usou como fonte, eles trazem como sinônimos. Algumas literaturas, algumas pessoas podem trazer como coisas diferentes, mas aqui, especificamente, a gente vai tratar como sinônimo porque é o que nossa bibliografia básica faz, tá? E, enfim, eu também, além disso, eu falei da questão das dificuldades que a pessoa tem, né? Porque qualquer interação social vai gerar grande sofrimento para essa pessoa. E isso pode comprometer... Tá, talvez... Enfim, isso pode comprometer além de a vida social, emocional e o lazer mesmo da pessoa. Bom, nossa primeira parte será essa, com a diferenciar ansiedade social e fobia específicas. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas gerais que ambos os transtornos podem trazer. Então, pessoas com fobia, por definição, tratam de desviar-se do estímulo fóbico, como a gente já viu. E algumas pessoas passam, inclusive, por muito trabalho para evitar essas situações que provocam ansiedade. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que tem medo de avião e a pessoa precisa ir daqui da Bahia para São Paulo. Essa pessoa pode preferir pegar um ônibus e passar, sei lá, não sei quanto tempo demora, mas, por exemplo, passar 2 dias dentro de um ônibus para ir a São Paulo, do que ter contato com o avião, que é o que desencadeia essa ansiedade, no caso seria o estímulo fóbico. Em relação ao estado mental,
o que a gente pode encontrar no exame do estado mental de ambos os pacientes, de ambos os transtornos, seriam o medo irracional e egodistônico de uma situação, atividade ou objeto. Importante conceituar egodistônico, que seria quando a gente tem um medo, né, no caso do medo egodistônico, é um medo que a pessoa não quer ter. Então, a pessoa não queria ter aquele medo, aquilo, ela se sente desconfortável com aquilo, mas é um medo que existe, que a pessoa não consegue controlar. Outro achado que a gente pode ter seria que os pacientes são capazes de descrever como evitam o contato. Então, nessa situação que eu falei do avião, o paciente descreve, eu pego o ônibus ao invés de pegar o avião. No caso de um paciente com medo de cobras, ele pode dizer, eu evito andar em locais com grama alta. É um exemplo. Outro achado também é que o humor pode estar deprimido. Como a gente viu, tem uma associação grande desses transtornos com depressão, então também é um achado ocasional. Bem, gente, dando boa noite, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre os critérios 2, 3 e 4, que vai dizer a explicar a fobia, a exemplificá-las, a epidemiologia, a etiologia e os critérios diagnósticos. Pode passar. Pronto. Quanto às fobias específicas, o código baseado no DSM-5, ele vai dividir em 5 estímulos principais, sendo os 3 principais mais comuns, o de animal, o de ambiente natural e o de sangue, ingestão e ferimentos. Um caso é classificado como intermediário, que no caso são os situacionais, e um caso é muito incomum, que vai ser classificado como inusitados ou outros. Também é bom lembrar que os indivíduos que têm fobia, geralmente, ele vai apresentar mais de um quadro da fobia. Ele vai ser geralmente diagnosticado com múltiplas fobias. Essa porcentagem é equivalente a 75% das pessoas que têm a fobia vão ter múltiplas fobias. Por exemplo, a pessoa que tem medo de cachorro, ele pode ter medo também de outros animais, além do cachorro, sendo que o medo de... É isso. Sendo que aí ela acaba tendo repercussões da pena, da galinha, do bico, da mordida do cachorro e tal. No caso, quando é cachorro. Outra coisa também que é bom lembrar é que os pacientes com a fobia social, eles tendem a antecipar as lesões ou situações. Por exemplo, a pessoa que tem o medo do cachorro, antes mesmo do cachorro ter apresentado algum perigo para ela, ela já vai sentir, por exemplo, a dor da mordida. Ou antes, uma pessoa que tem medo de altura, por exemplo. Antes de ser exposta à situação da altura, ou, por exemplo, pegar um elevador, alguma coisa do tipo, ela pode desmaiar só de pensar em ser exposta ao objeto ou à situação na qual ela tem medo. Pode passar. Quanto aos exemplos, as principais, a gente pode citar a zoofobia, que é o medo de animais. A gente pode citar a aracnofobia, que é o medo de aranhas. A gente pode citar a aikimofobia, que é o medo de agulhas. A gente lembra também da hematofobia, que é o medo de sangue. Da astrofobia, que é o medo de relâmpago. Catastrofobia, que é o medo de catástrofes ou aspectos naturais. E também a gente pode lembrar da ombrofobia, que é o medo de chuva. Que esses são os mais comuns e são os principais, mais recorrentes. Pode passar. Nas intermediárias, a gente tem como mais comuns nessa classe de intermediárias a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, como mostra na imagem. E na imagem também, o exemplo, ela está no elevador, que pode ser comum tanto ao medo da claustrofobia quanto da acrofobia, que é o medo de altura. A gente também pode lembrar da monofobia, que é o medo de se sentir só, e é o que representa essa imagem, porque hoje a monofobia ela está muito ligada ao uso excessivo do celular, porque através dessa fobia, o celular trouxe essa possibilidade de não
teoricamente, não nos sentirmos mais só. E a pessoa que ela é monofóbica, ela tende a usar o celular de forma excessiva. Além desses medos que eu citei, a gente também pode lembrar outro situacional, a nictofobia, que é o medo de escuro, e também é muito comum entre as pessoas. Já nas incomuns, aí vão ser os casos mais inusitados mesmo, que a gente vai ter a geliofobia. Eu quis trazer esse exemplo do Coringa, que eu não sei qual é o quadro que o Coringa tem no filme, mas nessa cena em especial, ele demonstra um medo excessivo, porque ele ria em situações, eu dando spoiler do filme, mas acho que você não assistiu, mas enfim, ele ri em situações nas quais ele não poderia rir, e nessa cena ele está extremamente constrangido e com medo de rir, aí ele acaba rindo. É o medo excessivo de rir, chama-se geliofobia. Além desses, outros estranhos são a natideofobia, que é o medo de ser encarado por fatos, ergofobia, que é o medo do trabalho, hidrofobia, que é o medo da água, e androfobia, por exemplo, que é o medo de homens. É bom, gente, a gente lembrar também que, assim, por mais inusitados que algumas fobias possam ser e são, cabe a gente, no papel de médico, tratar de uma forma, assim, mais humana e calma possível, mais empática possível. Acho que empática é a palavra certa, porque já é traumatizante demais para o paciente ter algumas fobias que são julgadas como muitas vezes besteiras ou inusitadas mesmo. Então vai caber a gente ter aquela empatia, a paciência de entender a fobia, de saber diagnosticar e tratá-la, que a gente vai ver como faz um pouquinho além. Pode passar. Quanto à epidemiologia, a gente trouxe que é o transtorno mais comum entre mulheres e o segundo mais comum entre os homens, porque o primeiro mais comum entre os homens é o transtorno ligado ao uso de substâncias. Assim, na nossa área, ainda as pesquisas de prevalência e epidemiologia no Brasil são mais difíceis de ser achadas, são complicadas de ser achadas, mas uma pesquisa da UNIT mostrou que a frequência em mulheres de 62% dos diagnosticados nessa pesquisa mostrou que 42% eram mulheres. Isso comprova mais ou menos a informação que a gente trouxe no slide, que a frequência, na maioria das fobias, tendo como exceção a de sangue, injeção e lesão, ela é 2 vezes maior entre as mulheres. Quanto à informação do pico de idade sebimodal, isso quer dizer que as fobias, geralmente, elas têm início entre 5 e 10 anos. Porém, há uma exceção, que foi até uma questão que a gente trouxe no Instagram, que a exceção é do tipo situacional, que é ali a intermediária. E ela geralmente, tirando a de altura, todas as outras situacionais, ela vai acontecer mais ou menos com 20 anos. Os idosos vão manifestar menos os quadros de fobia pelo fato deles já, durante o curso de vida, eles, em teoria, eles já souberam lidar melhor com o quadro durante a vida, já foi sendo mais acostumado mesmo em saber ter o caráter evitativo, de evitar algumas situações. Isso faz com que os idosos cheguem numa certa idade já com a experiência de evitar as situações, de não se expor ao medo do qual eles têm, e eles não vai se manifestar mesmo pela própria experiência deles. Oi? Essa é acrescentar uma coisa nessa sua fala, porque também a gente tem que lembrar que os idosos muitas vezes já tiveram exposição a alguma coisa que eles tinham medo, e a gente vai ver que a exposição ao medo, ao estímulo fóbico, ela pode, no caso o confronto, ela é umas formas de tratamento. Sim, é isso. E outra coisa que é bom lembrar também é o caráter crônico
da fobia. Ou seja, mesmo eu tendo dito que ela se inicia na infância, geralmente ela vai ter um caráter crônico e o indivíduo vai manifestar e vai procurar, principalmente, na fase adulta, porque ele já vai entender que ali não é uma coisa de criança, o medo, então na fase adulta geralmente que vai ser, ele vai procurar um acompanhamento médico. Outra informação legal de trazer também é que o risco de suicídio para as fobias, em comparação com o paciente que não tem nenhuma fobia, é de 60%. Não é tão legal assim, né, o dado. Mas... não é legal, mas acrescenta com conhecimento para a gente. Exatamente. Pronto, pode dar continuidade. Quanto à etiologia, eu queria falar que a gente queria mostrar, na verdade, que geralmente, além do caráter da pessoa cometida pela fobia, ela apresentar geralmente várias fobias combinadas, que vai ser ali 3, 4 fobias, a manifestação da fobia vai ser pela associação do objeto da situação com o medo e o pânico e o caráter evitativo da fobia, que vai ser a manifestação, no caso. E para que fosse explicado essa associação, foram postulados alguns mecanismos, mas sendo desses mecanismos, os principais são esses 3 que a gente trouxe no slide, que é o incidente externo ou interno. Isso quer dizer o seguinte: por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir, que é o exemplo que eu trouxe na imagem. Esse medo, ele pode ter sido causado por algum incidente. Se for externo, foi certamente um acidente que a pessoa já teve, ou um acidente que a pessoa presenciou. Isso causou nela um medo, uma fobia de dirigir. Se for interno, foi algo que aconteceu com ela. Por exemplo, se no momento que ela estava dirigindo, ela teve um desmaio, a pressão dela caiu, e ela se sentiu ameaçada ou em perigo naquela situação. E essa ameaça ou esse perigo somatizou nela, para que ela manifestasse um quadro de medo de dirigir, um medo excessivo, a fobia de dirigir. Já a modelagem, ele vai ter bastante relação com o caráter familiar. Por exemplo, se uma criança, eu vi meus pais, na minha fase de crescimento, eu vi meus pais tendo medo de altura. Aí a gente não pegava avião porque meus pais diziam que não, porque a gente tem medo, sua mãe tem medo, seu pai tem medo, então a gente não vai, por exemplo, até que a trouxe, a gente vai entrar no ônibus 2 dias e vai para São Paulo, de sábado para São Paulo, porque a gente não vai pegar avião. Essa criança, ela foi modelada a manifestar a fobia tanto na infância quanto a manifestar na fase adulta. E a transferência de informação vai dizer ao fato da criança ouvir, não necessariamente dos pais, mas, por exemplo, a criança ouviu na escola que as cobras, se ela for mordida por uma cobra, ela vai morrer. Essa informação na cabeça dela foi somatizada e isso levou com que ela manifestasse a fobia à cobra ou a animais peçonhentos, ou fobia. Quanto aos fatores genéticos, 2/3 a 3/4 dos pacientes que têm a fobia, ela tem pelo menos um parente de primeiro grau que manifesta a mesma fobia, geralmente a mesma fobia. Porém, a gente ainda não pode confirmar se o caráter hereditário é determinante, porque há muito da fobia no caráter também ambiental. Então, ainda não há
não há na literatura uma definição se é 100% hereditário ou 100% ambiental. Hoje, imagina-se que é meio a meio. Pode ser tanto de um quanto de outro. Pode passar. Pronto. Em relação às manifestações clínicas, gente, vamos parar para pensar. É uma pessoa com medo. Frente ao medo, né, porque a pessoa tá imaginando um perigo, tem um perigo real, o que é que vai acontecer? A gente tende a lutar ou fugir. Se a gente tende a lutar ou fugir, a gente vai ativar o nosso... Na verdade, a gente vai... Não é bem ativar a palavra, mas assim, a gente vai ter uma descarga adrenérgica, entendem? Naquela balança que a gente aprende a homeostase, a adrenalina vai, subir. Então, a gente vai ter sintomas relacionados a essa descarga adrenérgica, que seriam palpitações ou dor no tórax, sudorese, rubor, boca seca, inclusive ataque de pânico. A gente mostrar sintomas de pânico, mas a gente também na aula passada. E podem ser graves, como falta de ar, suor frio, formigamento, zumbido no ouvido, tontura e fraqueza, palpitações e dor no peito, dor no estômago, vontade de ir no banheiro. A pessoa pode, inclusive, achar que está tendo um ataque cardíaco e ir para emergência por causa disso. Pronto. Quanto aos critérios diagnósticos, baseado no DSM-5, eles são divididos em 7 critérios. Basta pelo menos um dele ou para confirmar o diagnóstico ou para excluí-lo. O critério A vai ser a manifestação ao estímulo de um objeto ou uma situação. Ou seja, vai condizer a minoria dos casos, ao 25%, que só tem uma fobia a uma coisa muito específica, ao pato. Ele não vai ter a agonia com a pena, por exemplo, um exemplo que Bruna trouxe. Ele vai ter ao pato. A pena, tanto faz. Ele vai ter a uma coisa muito específica. Isso que vai dizer o critério A. O critério B vai condizer ao medo evocado e tenso, mas que pode ser superado. Por exemplo, eu tenho, uma pessoa tem um medo muito grande de viajar de avião, porque por causa da altura ou porque vai ter várias pessoas, enfim, ela tem esse medo de viajar de avião. Foi marcada uma viagem para ela daqui a uma semana. Nessa semana, ela vai ficar, a alimentação dela vai estar alterada, o cabelo, ela vai ter todas as manifestações do quadro de ansiedade e medo. Porém, se, por exemplo, ela viajar com uma pessoa ou se ela tomar um remédio para dormir, ela vai conseguir superar aquela fobia dela. Ela vai ter as repercussões, mas de certa forma ela vai encontrar alguns mecanismos nos quais ela vai ter o caráter evitativo daquela fobia. Ela vai enfrentar mesmo tendo algumas repercussões. Já o critério C, ele já vai ser mais... Os critérios, gente, é bom lembrar que geralmente, conforme a letra vai avançando, mais complicado, mais o quadro mais difícil e mais avançado vai ser da fobia. Tanto na fobia quanto na ansiedade, mas na ansiedade já eu falo. O critério C, ele já vai dizer da evitação completa ao estímulo ou à chance de exposição. Isso quer dizer o seguinte, essa mesma pessoa, por exemplo, nessa mesma situação da pessoa do exemplo que eu acabei de citar, se ela souber que ela vai precisar viajar de avião, ela simplesmente não vai. Ela finge que ela cancela a viagem, ela deixa de ir, ou então ela vai de ônibus ou vai de carro. Ela busca todas as formas possíveis para que ela não seja exposta ao estímulo que vai causá-la medo ou a ansiedade ou os sintomas da fobia. Já o critério B, ele já vai dizer a desproporcionalidade do perigo real. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, uma pessoa que ela tem medo de cachorro. Ela morre de medo de cachorro, ela tem a zoofobia referente a cachorro. Se ela vê um cachorro do outro lado da rua, ela vai suar, ela vai tremer, ela vai ter os sintomas, mesmo que aquele cachorro seja um chihuahua, não, que chihuahua é meio valente, mas seja um poodle, que não e mesmo que seja de coleira, né?
e mesmo de coleira, mesmo com o dono, do outro lado da rua, ela vai estar ali transpirando, ela vai estar suando, ela vai estar dizendo que não quer passar naquela rua, que... Então, assim, já vai condizer a desproporcionalidade ao perigo real. Ela já não consegue nem mais evitar, não só evitar, como ela já tem repercussões desproporcionais a qualquer mínima possibilidade ao gatilho, ao instinto. Quanto ao critério E, ele vai dizer a duração e persistência sintomática. Se, por exemplo, a pessoa ela mantém esse medo de cachorro, que se falar de cachorro, ela fala que eu tenho medo, que eu não consigo, que eu não posso ter contato de jeito nenhum com o cachorro. E sempre, e muitas vezes, por exemplo, numa mesa de conversa, ela traz esse tema. Ela sempre fica somatizando, de certa forma, esse medo dela. Se essa somatização, se essa continuidade, essa persistência dos sintomas dela for no período de 6 meses, 6 meses ou mais, isso vai condizer ao critério E. Já o critério F, ele vai se referir, já é um bem pesado também, ele já vai se referir ao sofrimento clinicamente significativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pessoa ela não vai conseguir ir ao trabalho, ela não vai conseguir, por exemplo, se relacionar, ter relacionamentos afetivos com outras pessoas, se for no caso de uma criança. Ela não vai para a escola por mais de 6 meses, fazendo com que a chance de perder de ano tenha um déficit acadêmico. Isso vai dizer ao critério F. Já é um quadro mais alarmante é um critério que vai dizer um quadro já mais alarmante do quadro de fobia. Já o critério G, ele vai ser excludente para comparação com outros transtornos. O critério G, basicamente, ele vai ser o que está na última linha, que é o diagnóstico diferencial. Ele vai excluir, ele vai, de certa forma, excluir a relação com outros transtornos psiquiátricos. Quanto à questão ligada à cultura, a gente trouxe que ela é mais comum em pessoas que residem nos grandes centros e também, além de ser mais comum em jovens, isso é um dado que vem sendo mais alarmante e significativo, e também ela é menos comum nas pessoas de origem asiática, tanto que moram, tanto da Ásia mesmo, quanto que tem a origem ou cultura ligada aos costumes asiáticos. A fobia social, ela vai fazer o diagnóstico diferencial. A gente precisa clinicamente lembrar que ela faz diagnóstico diferencial com agorafobia e com transtorno de pânico, no sentido de que na agorafobia vai ser na apresentação, tanto os dois transtornos serão na apresentação clínica, vai ser diferenciado no tratamento com o paciente na anamnese. Por isso que é a importância do saber lidar com o paciente com a fobia e tal, e a necessidade de diferenciar com a agorafobia e com o transtorno de pânico. Enfim, na agorafobia, o medo ele vai estar relacionado a situações sociais. Por exemplo, a gente vai precisar fazer a diferenciação conforme o medo do paciente, do indivíduo que vai chegar para a gente. Por exemplo, se ele se referir que ele tem um medo de elevador, e aí ele fala que o medo dele está diretamente ligado à altura ou ao lugar fechado, ele vai ter ou a fobia referente à altura, ou ele vai ter a claustrofobia, que vai ser o lugar fechado. Porém, se ele chega para a gente relatando que o medo dele de estar no elevador é dele pegar fila, ou dele dividir o elevador com outras pessoas, esse quadro vai ser de agorafobia. A gente vai precisar ter esse feeling assim para poder diferenciar e saber também
fazer um questionamento certinho para que a gente consiga fazer o diferencial. Já o transtorno de pânico, ele geralmente vai acontecer sem que haja um gatilho, sem que haja esse gatilho. Por exemplo, a pessoa está comumente andando na rua e teve um transtorno, teve um ataque de pânico, sem que houvesse um estímulo a alguma coisa que causasse isso, alguma situação, algum objeto. Então, ela vai ser diagnosticada com um transtorno de pânico. Se for causado por algum estímulo, se ela relatar para você que, não, foi o cachorro que fez com que eu tivesse o ataque de pânico. Então pronto, então é fobia social. Basicamente, Fobia específica. A fobia, isso, obrigado. A fobia específica. Basicamente, o diagnóstico diferencial é esse, e feito com esses dois transtornos. Pode passar. Pronto, gente. Agora a gente vai dar início à ansiedade social. A gente vai vir ainda com a parte terapêutica da fobia específica e também da ansiedade social, mas no final. Agora a gente vai atender os critérios 3 e 4. Sobre a ansiedade social, ela vai condizer ao medo excessivo de humilhação. A ansiedade social ela vai estar ligada diretamente ao lidar com outras pessoas. Por exemplo, e isso, gente, é qualquer situação social. Por exemplo, porque a gente acha que é só lidar com a pessoa quando tiver uma aglomeração ou uma apresentação, mas não. Eve até citou no início da apresentação o quadro, por exemplo, da pessoa que tem o medo de comer em público, de sentar na praça de alimentação e comer, o medo que a pessoa tem de, às vezes, frequentar um banheiro público, que é até chamado isso de bexiga tímida, ou o medo de fazer exercício físico, porque ela acha que outras pessoas vão estar olhando para ela e julgando isso. Então, assim, é um medo que vai estar ligado também ao desempenho. Por exemplo, a pessoa não vai conseguir ter um desempenho, muitas vezes acadêmico, por exemplo, porque ela tem um medo da professora ler a redação dela, tipo, o que ela vai falar na redação. Tudo isso se enquadra no quadro de ansiedade social. É bom a gente lembrar também que a ansiedade ela é diferente do medo. Assim, o medo, assim como a timidez, não é patológico. Porém, se esse medo e essa timidez ela for excessiva, aí sim ela pode ser enquadrada no quadro de ansiedade social e ser um medo ou uma timidez, digamos, patológica. É bom lembrar também, e na ansiedade social isso vai ficar bem claro na nossa fala, que o caráter da ansiedade social ela se inicia bastante na infância. E ela tem um caráter bem crônico, nitidamente crônico. Que, tipo assim, ela começa na infância, mas ela repercute na maioria dos casos, na fase adulta. Pode passar, né? Tá meio lento, porque eu já passei aqui, acho que é internet. Pronto, valeu. Enfim, gente, sobre a etiologia, a gente trouxe que ela é muito comum em pais que têm algum transtorno de ansiedade, como TENTAG, ansiedade generalizada, ou tem transtorno de pânico, ou tem a própria ansiedade social, ela vai ser comum. Não só pelo caráter, digamos, hereditário, mas pelo caráter psicológico que isso pode trazer. Porque pais com alguns transtornos tendem a ter um cuidado excessivo com o filho. Além disso, também é mais comum em pais que não têm transtornos, mas que pais que têm uma cultura bastante conservadora ou são muito rigorosos também e menos afetivos.
Esse quadro vai ser mais comum vai ser bem comum em filhos que têm pais assim. Quanto ao caráter genético, a gente diz que ele chega a ser 3 vezes mais comum quando você tem um parente com ansiedade social de primeiro grau. Sobre a tabela que a gente trouxe também, mostra que a ansiedade social ela vai estar diretamente ligada a alterações em neurotransmissores que têm relação com medo e com conforto. Geralmente, os quadros de ansiedade social trazem isso, além de trazer também uma ativação seletiva da amígdala, que é o centro de processamento do medo. E também sobre esse quadro, não há na literatura, assim como na fobia específica, não há na literatura uma designação 100% assertiva sobre se é biológico ou se é ambiental. Mas até porque, assim, como eu disse, tem relação às vezes com o pai ter um transtorno, e aí não se sabe se o transtorno do pai ou da mãe foi passado por hereditariedade ou pelo cuidado excessivo, por exemplo. Mas assim, que se tem a alteração biológica, isso já é a tabela nos mostra que é certo, que já é um fato, já a literatura já trouxe isso pra gente. Pode passar. Quanto à epidemiologia, também como eu disse em fobia específica, os dados no Brasil eles são ainda escassos, ainda está em início, mas assim, na pesquisa da gente, a gente encontrou que a revista do Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 2019, se não me engano é 2019, ela estimou que 13% dos brasileiros eles são acometidos pela ansiedade social, o que é um dado condizente ao quadro, principalmente nos Estados Unidos, e que é um quadro que mostra uma prevalência bastante alta no cenário brasileiro, né? E os estudos também mostram, em estudos epidemiológicos, que as mulheres são mais afetadas do que os homens, assim como na fobia específica também. E o pico de idade, como eu já tinha dito, o pico da fobia social, da ansiedade social, ele vai ser dado na infância. É um quadro que se manifesta clinicamente na primeira infância ali, e ele vai ser recorrente em todas as fases do desenvolvimento do paciente. Claro que se não tratado, mas ele tende a ser bastante comum também na fase adulta. O paciente já traz o quadro desde a infância e manifesta também na fase adulta. A quarta informação que a gente trouxe, ela vai condizer ela vai dizer que a ansiedade social ela pode estar ligada ao uso de drogas lícitas, assim como também ela pode estar ligada ao nível que a tabela que a gente trouxe no slide passado também tinha uma informação ali que dizia sobre o nível socioeconômico. Os casos de ansiedade podem estar ligados tanto às drogas lícitas quanto ao quadro socioeconômico. De modo que a relação com a droga lícita ela vai estar relacionada pelo fato de a pessoa, muitas vezes que não busca o acompanhamento médico, ela buscar nas drogas, na bebida, ou principalmente no cigarro ou no tabaco, é algo que vai amenizar a sociedade. Então, muitas vezes a gente ouve falar, você perguntar para a pessoa, você fuma por quê? Aí a pessoa, porque eu sou muito ansioso, isso diminui minha ansiedade. Verdade, tá possível. Sim, e também as situações socioeconômicas,
foi mostrado que quanto menos privilegiada a situação socioeconômica da pessoa, mais a tendência de manifestar ansiedade social, maior vai ser a tendência de manifestar ansiedade social. Quanto menor o caso, no caso. Quanto menos favorável a situação socioeconômica, no caso. A gente, a gente pode, pelo menos, somar, eles são das específicas, certo? Uma coisa que a gente tem atenção, na verdade, é mais a curiosidade, não a atenção, né? É que quando a gente está com vergonha, tímida, a gente fica como vermelho, né? Então, assim, o rubor seria o principal sintoma físico encontrado nas pessoas com fobias sociais. Em relação às manifestações cognitivas, pode ser encontrada atenção autofocalizada, ou seja, a pessoa está fazendo alguma coisa, está naquela situação estressante e está se autoavaliando o tempo inteiro. Além disso, a autoavaliação ainda consegue ser negativa em relação ao desempenho social. Então, a pessoa está achando que está mandando muito mal. A pessoa ainda tem dificuldade em avaliar os aspectos não verbais do próprio comportamento. Então, a pessoa acaba mexendo muito as mãos, batendo o pé, porque a pessoa está focada, não consegue se concentrar direito e manter a calma. Outra coisa também é depressão. Então, tá achando que está indo todo. Jogar positivamente a performance dos outros. Então, ao mesmo tempo que ela acha que ela tá indo mal, ela acha que os outros estão ótimos, estão perfeitos e o problema é ela. E a ansiedade antecipatória que Duval aí, né, já falou, né, um pouquinho. Indivíduos que têm medos sociais limitados, como medo de estar em público, podem até funcionar bem no âmbito global, porque eles se tornam relativamente assintomáticos a menos que precisem falar em público, né? Ou seja, participar de uma situação fóbica. Já pessoas com medos sociais múltiplos, que é aquele caso que a pessoa tem medo de ir no banheiro, tem medo de comer, elas podem ter esses quadros aqui que eu mostrei para vocês, né? Que eu acabei de passar. A desmoralização crônica, o isolamento social, que a pessoa tem tanta vergonha que nem sai de casa. Não consegue fazer amizade, por exemplo. Nem namora. Um dado também muito interessante, que várias dessas pessoas são solteiras. Isso foi um estudo que a gente viu no Kaplan, né, o Compêndio de Psiquiatria. E essas pessoas também apresentam prejuízo vocacional e interpessoal, né? Que chega a ser incapacitante mesmo. Bom, e eu falei que Durval já tinha falado da ansiedade antecipatória, realmente porque é com ela que está ligada ao abuso de álcool e outras substâncias normalmente sedativas. Porque as pessoas ficam ansiosas, então fazem uso dessa substância para tentar conter essa ansiedade antecipatória. Então, gente, sobre os critérios diagnósticos, na ansiedade, enquanto na fobia específica eram 7, na ansiedade social vão ser 10. Ela vai ser bastante parecido com bastante parecido com a fobia específica. Mas, vamos lá, vou explicar cada um. E assim como na fobia específica, como eu tinha dito lá, ela tem um caráter crescente. Do critério A, o critério B já vai ser um pouco mais radical, mais significativo, por aí vai. O critério A, ele vai ser relacionado ao medo de julgamento em crianças. Como eu tinha dito, pelo quadro se iniciar nas crianças, ser bastante frequente em crianças, esse critério vai ser relacionado só ao medo relacionado às crianças. É bom lembrar que esse medo que a criança sente, ele não é só com os adultos. Não é só o medo que a criança vai ter da professora, do que a professora vai falar. É o medo que ela vai ter em relação também a outras crianças. Isso que é bom lembrar. Que geralmente esse medo é entre os iguais, sabe? Já o critério B, ele vai ser ligado ao julgamento em adultos. É o quadro da criança, que às vezes o pai achou que não, é só timidez e tal. E esse quadro foi avançado e a pessoa manifesta também na fase adulta. Já o critério C, ele vai ser excludente para outras situações. Ele vai ser excludente para situações quase sempre adversas. No caso, por exemplo, essa apresentação hoje, a pessoa
eu e Eve, a gente ficou nervoso, a gente teve medo. Todo mundo que vai apresentar, acho que vai ter um pouquinho desse sentimento. Mas esse medo não foi inibitório para a gente. A gente veio aqui mesmo nervoso, com medo, e a gente conseguiu apresentar. Nesse caso, ele é um critério que anula para a ansiedade social. Já o critério D, ele vai ser mais ou menos o inverso do critério B, do critério C. Que ele vai ser, tipo assim, se a pessoa tem uma apresentação para fazer, ela não vem, ela muda o dia, ela vai adiando, ela diz que não se sente bem e tal. Então, o critério dele vai ser mais ou menos o inverso do C. Já o critério E vai ser esse medo ou ansiedade desproporcional. Por exemplo, além da pessoa não conseguir apresentar, se ela souber que ela precisava apresentar, ela vai, só dela ter a informação, olhe, fulano, você vai precisar ter uma apresentação em equipe. Só dele ter essa informação, ele já vai ter todas as manifestações clínicas de forma rigorosa. Já o critério F é igual ao da fobia, que ele vai ter em relação ao tempo. Por exemplo, essa pessoa, ela conversa o tempo todo, ela diz que ela não consegue, que ela fica no quarto fechado, e isso durante os 6 meses, ela vai estar enquadrada no critério F. Já o critério G, ele vai dizer a marcante interferência social. Isso quer dizer o seguinte, é uma pessoa que ela tem uma ansiedade social tão grande que ela mal consegue se relacionar com os parentes dela, o irmão dela, o pai dela, por exemplo, causando uma interferência social bastante grande, porque ela não vai se relacionar tampouco com os pais, que está ali próximo, muito mais com o resto do mundo. Já o critério H e os critérios H e F, H e I, eles são excludentes para o uso de drogas ou outros transtornos. Isso quer dizer o seguinte, se, por exemplo, eu manifesto um quadro de ansiedade social, eu não, mas um indivíduo manifesta um quadro de, manifesta um quadro de ansiedade social por uso de drogas, por exemplo, ele usou cocaína e a cocaína fez com que ele manifestasse ali aquela agonia, aquele rubor, aquele medo, aquela ansiedade. Isso, ou a ansiedade causada pela droga vai falar sobre isso. E sobre outros transtornos, ela vai dizer essa ansiedade que é causada, por exemplo, pelo transtorno de pânico ou pela TAG, por exemplo. E aí vai ser um critério que vai ser excludente, ou ela já apresentar por outro quadro. Já o critério J vai dizer a ansiedade social que ela é apresentada por outras comorbidades. Ela quer dizer o seguinte, muita gente, por exemplo, que tem algumas, como eu posso falar, alterações físicas, por exemplo, queimadura, ou ela é obesa, ou tem doença de Parkinson, é um exemplo, ela vai manifestar um quadro de ansiedade social referente a outra comorbidade que não tem ligação necessariamente com o transtorno psíquico. Isso que vai dizer o critério J, ou seja, ele associa a outras comorbidades que não psíquicas, que não psiquiátricas, no caso. Já as questões relacionadas à cultura, como eu já tinha dito antes, ela vai estar ligada bastante a culturas e famílias que são rigorosas ou conservadoras. Ao contrário da fobia específica, que ela era menos comum na cultura asiática, a ansiedade social, pela cultura asiática ser uma cultura bastante rigorosa, cheia de padrões já pré-estabelecidos socialmente, ela vai ser bem frequente nessa cultura. Já quanto a questões relacionadas ao gênero, ela vai ser mais frequente em mulheres. E pode ser explicado, além de ser mais frequente em mulheres, é bom lembrar que ela é mais frequente em crianças, ela pode ser explicada pela pressão social também, que a mulher sofre, bem diferente do homem, desde a primeira ou segunda infância. Ela pode ser relacionada a isso. Já o fato de fazer o diagnóstico diferencial,
a gente faz principalmente em relação à timidez, ao transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, e a ansiedade de separação. Como eu já tinha dito até, a timidez e o medo, ele vai ser um caráter, um traço de personalidade da pessoa. Porém, enquanto esse medo, essa timidez, ela é incapacitante, ela pode estar enquadrada, ela vai ser enquadrada no quadro de ansiedade social. Já a TAG, ela é geral. Por exemplo, a criança que ela diz que, se por exemplo a criança ela vai para a escola e ela relata para a mãe ou para o pai que ela não está indo para a escola por causa dos coleguinhas ou por causa da professora, ou porque ela não gosta de fazer atividade porque a professora vai ler o que ela escreveu. Ela está enquadrada no quadro de ansiedade social. Mas se ela disser que não, as outras crianças são tranquilas, a professora é tranquila, mas ela só não gosta, ela sente ansiedade em sair de casa e estar na escola, ela vai ser certamente enquadrada no quadro de ansiedade generalizada. Vai ser mais ou menos essa diferenciação. Já a ansiedade de separação, ela vai estar ligada à ansiedade. A de separação vai estar ligada à ansiedade que a criança, ela principalmente manifesta em criança, ela vai ter pela ausência, o medo, a ansiedade, a manifestação clínica, pela ausência da figura materna ou paterna. Se, por exemplo, ela relata que não, a escola é tranquila, as outras crianças são tranquilas, a professora é tranquila, mas ela não quer ir para a escola porque ela não quer deixar o pai ou deixar a mãe, porque ele sente que ao deixar ele vai estar ela vai estar se separando dos pais. Ela vai estar sendo diagnosticada com ansiedade de separação. Geralmente acontece, a ansiedade de separação que geralmente acontece quando os pais estão em crise, brigando ou no processo de divórcio. Quando é ansiedade social, é porque ela vai ter o medo da pró e como eu já disse, das outras crianças. Bom, agora vamos tratar da terapêutica, né? Vocês vão entender o mundo. Depois eu falo. Demora. Precisa, né? Sério, por favor. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Enfim, agora vocês vão entender um pouquinho porque a gente trouxe o significado de neuroses, né? Porque a neurose, como a gente vê, é mais ampla. E esses transtornos que a gente trouxe, que são ansiedade social específica, eles vão se enquadrar dentro dos transtornos de ansiedade, como está lá no DSM. E todos esses transtornos, eles têm as necessidades que estão listadas aí quando a gente faz um diagnóstico, né? Para o paciente. Então, o paciente, quando é diagnosticado com um desses transtornos, ele precisa de uma explicação clara sobre os transtornos de ansiedade, principalmente o que ele tem, né? O que a gente diagnosticou nele, seus sintomas e o tratamento. A gente precisa orientar a mudança de hábitos, como, por exemplo, eliminar o uso de substâncias estimulantes, que são a cafeína e nicotina, por exemplo, que Durval trouxe o exemplo do cigarro, né? A prática regular de atividade física, exercício no geral, também pode ser benéfica. A eficácia da terapia cognitivo-comportamental foi demonstrada em diversos estudos controlados e é considerada o pilar principal do tratamento, tanto dos transtornos de ansiedade no geral, né? E no que tange às crianças, a gente ainda pode associar isso à psicoeducação, à terapia familiar, consultoria escolar, enfim. Outra coisa também importante é que não existe um exame complementar que vai fechar o diagnóstico de transtorno de ansiedade social ou de fobia específica. Mas o que a gente pode fazer é lançar mão desses exames para excluir outras causas. Então, a gente pode fazer exame, por exemplo, de tireoide, de tiroidismo. A gente pode também fazer uma avaliação de neuroimagem para ver se essa pessoa não tem alguma alteração estrutural, né, no sistema nervoso central. Mas lembrando sempre que o diagnóstico é clínico, tá? Em relação à fobia específica, é possível que essa categoria de transtorno tenha recebido menos atenção pelo fato de que, ela traz menos prejuízo em tese, né? Uma pessoa que tem medo de aranha não vai estar o tempo todo sendo exposto. Apesar de que a gente viu que existem outros patamares, né, dessas fobias.
Porém, por não estar algumas pessoas não estarem tão expostas, as pessoas não tendem a procurar tanto a ajuda médica ou psicológica, né? E a gente, por isso, tem poucos dados e muitas vezes realmente só requer intervenções mais curtas. O problema, na verdade, desses transtornos se resume a persuadir o paciente de que vale a pena tentar a exposição porque ela vai ser benéfica, né? Perder aquele medo que está fazendo com que ele deixe de fazer alguma coisa, vai ser benéfica para ele. E o mecanismo que a gente tem de maior evidência hoje para tratar esses pacientes é a terapia de exposição, que pode ser em vivo, ou seja, fazendo o paciente confrontar ao vivo mesmo o medo, ou imaginária, na qual o terapeuta ele vai conduzir o paciente a um estado em que ele vai ter toda aquela sensação de contato com o objeto fobígeno. E essa exposição ela pode ser gradual, ou seja, aos poucos ou não gradual. Outra coisa também interessante é que para os pacientes cujos sintomas fóbicos incluem ataques de pânico, a gente pode sim fazer uso de medicação, que seria medicação antipânico. E em relação às ações, não tem efetividade demonstrada no tratamento de específicas. Por exemplo, antidepressivos, benzodiazepínicos e beta-bloqueadores não parecem ser úteis, mas também faltam estudos. A gente tem uma quantidade muito limitada de estudos. Esse estudo aqui de 2018, ele traz uma combinação particular de algumas técnicas que é chamada de once treatment, ou seja, tratamento, né, terapia de uma sessão. E seria umas 3 horas, ou seja, uma sessão pode durar 3 horas com a pessoa enfrentando o seu medo. E essa terapia, ela tem mostrado muitos efeitos benéficos, né? No ponto de vista do tratamento. Mas a aplicação para crianças e adolescentes ainda é meio limitada. E essa revisão veio justamente em 2018 para fazer com que a gente tente introduzir essa estratégia nessa população. Já esse outro artigo aqui de 2017, ele vai falar sobre a uso de realidade virtual na terapia para as fobias, o que é muito interessante, porque muitas vezes a gente quer fazer uma exposição em vivo e não tem como, né? Por exemplo, medo de avião. Como é que eu vou levar meu paciente para dentro de um avião e tratar a fobia dele? Mas a gente pode, com o uso da realidade virtual, simular isso. E pode ser melhor até que uma terapia imaginária. Essa terapia de realidade virtual, usada em conjunto com os tratamentos psicológicos tradicionais, elas já têm evidências bem consistentes. Então, a fobia social, a gente tem que... A terapia cognitivo-comportamental, ela é imperativa. Ela precisa existir. Mas ela pode ser realizada junto com a terapia farmacológica. Porém, por outro lado, só a terapia farmacológica não parece ser suficiente, porque as pessoas precisam se dessensibilizar das situações temidas e adquirir novos repertórios comportamentais, que é justamente o que a terapia cognitiva faz. No caso aqui, de primeira seria a recaptação feminina. Eles demonstram boa eficácia e são bem tolerados, tomados uma vez ao dia. Apesar de bem documentada a eficácia dessa classe de medicamento, a gente ainda não tem certeza de como a serotonina está envolvida no transtorno de fobia social. Como o Duval trouxe, a gente tem modelos biológicos, mas a gente ainda não tem uma certeza. Os inibidores não seletivos, eles também podem ser usados e também os pacientes também costumam responder bem, só que são preferíveis os seletivos. Os beta-bloqueadores, eles são indicados para os casos de ansiedade de desempenho, na qual a pessoa pode tomar 1 hora antes de um evento estressor, né? No caso, a pessoa vai se apresentar e ela precisa se apresentar, então ela toma um beta-bloqueador. Isso vai reduzir aquela descarga adrenérgica, então vai reduzir os sintomas de palpitação, de tremor e de estômago frio, né? Aquele frio na barriga. Em relação aos antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase, a gente tem eles podem ser usados, né? Principalmente como segunda linha, só que eles têm essa questão da dependência e da abstinência. Então, a
gente usa mais para casos refratários. E apesar da provável superioridade dos inibidores da monoaminoxidase, seu uso como primeira escolha não tem sido recomendado também em decorrência do risco de crise hipertensiva. Contudo, eles são efetivos para condições comórbidas, como depressão atípica, pânico e fobia social ao mesmo tempo. E outra coisa também é que eles requerem uma restrição dietética, então é mais difícil do paciente aderir ao tratamento. Estudo aqui bem interessante, sistemática de 2017. A gente tentou trazer tudo de mais atual para vocês, né, em relação ao tratamento desses transtornos. E o que o Dr. Lucas falou pra gente, né, que a gente foi buscar ele, foi que o tratamento continuava sendo o mesmo das literaturas de base. Então, a gente usou a literatura de base e, junto a isso, a gente pegou revisões sistemáticas para embasar esse conhecimento e para trazer para vocês o que realmente a gente tem hoje já que respalda o uso desses fármacos que a literatura traz. Então, nessa revisão em particular de 2017, ela questiona se todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são igualmente eficazes, porque a gente não tem um estudo bem feito que demonstre isso. Outra coisa que esse estudo traz é a resposta ao placebo em casos mais leves. Foi demonstrado que pessoas com fobia social mais leve, quando dada placebo para um grupo e inibidora da recaptação de serotonina para o outro grupo, o grupo que recebeu respondeu rápido, inclusive. Então, pode ser preferível até a gente não iniciar imediatamente a medicação, e somente a terapia cognitivo-comportamental mesmo. Mas uma coisa legal dos inibidores da recaptação de serotonina é que eles são os únicos fármacos que a gente tem hoje nas diretrizes para uso para tratar a fobia social que efetivamente reduzem a incapacidade funcional. Também, esse estudo também traz os anticonvulsivantes e GABAérgicos como alternativa de tratamento, mostrando que a gente precisa de mais estudos, porque estudos pequenos já mostraram a eficácia, e questiona a utilização de beta-bloqueadores, porque a gente não sabe como é que a adrenalina está realmente ligada ao transtorno. A gente sabe que existe uma descarga, mas não existe evidência suficiente para apoiar o uso dessa classe de medicamentos nesses tipos de pacientes, tá? Bom, a sistemática de 2017 foi a primeira a caracterizar o objetivo e descrição do conteúdo dados disponíveis. E a conclusão desse estudo foi que discutir a ansiedade social por meio de uma plataforma móvel, como o celular ou notebook, pode aumentar o acesso à saúde mental de qualidade e superar barreiras ao tratamento. Isso é particularmente verdade quando a gente fala de pessoas que têm medo de sair na rua, porque não querem ter contato social, pessoas que estão isoladas, ou então tem tanta fobia que tem vergonha de procurar ajuda mesmo. Porém, a gente tem o lado negativo de que esses aplicativos, quem fornece a informação é o usuário, e não tem uma pessoa qualificada para observar e avaliar esse paciente. Muitas vezes esses aplicativos servem para orientar mesmo, assim, olha, você precisa procurar ajuda, tá? E fornecer algumas informações. Esse último estudo que traz, ele é sistemática de 2018, ele fala da relação entre a ansiedade social e os transtornos alimentares. Ele mostrou que tanto a anorexia nervosa, quanto a bulimia nervosa são caracterizadas por altos níveis de ansiedade social, mesmo nas pessoas que não têm diagnóstico formal do transtorno de ansiedade social. Ou seja, isso sugere que as pessoas com ansiedade social têm uma forma mais grave do transtorno alimentar, e isso poderia ser um marcador de severidade. Sabendo disso, a gente pode identificar aqueles pacientes que têm um grau mais alto de ansiedade social e transtornos alimentares, e planejar um tratamento voltado para esse novo contexto. A gente, estamos juntos. Durval, tá para mim?
Eu tô, só que aqui não passou. Sim, gente, é isso. Esses foram os objetivos cumpridos por nós, que nessa última parte, que foi exemplificar, explicar os tipos mais comuns de fobia, apresentar a prevalência, fisiopatologia e possíveis tratamentos para a ansiedade social e as fobias específicas, e também apresentar os critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente deseja também uma boa noite, um bom resto de semana, e essas são nossas referências. Muito obrigado, gente. Agora a gente vai abrir para perguntas, né? Só um segundo que eu vou parar a apresentação, ligar a câmera e responder vocês. Bom, a primeira pergunta que eu tô vendo aqui a primeira pergunta que eu tô vendo aqui é de Leonel. E pergunta, sobre a terapia de exposição, algum relato sobre o uso de hipnose como tratamento imaginário? Então, quando a gente leu esse artigo, a gente não encontrou o termo específico hipnose, mas eu acredito que seja, na hora inclusive pensei nisso, que um dos mecanismos seria justamente a hipnose, para mim faz muita lógica.